Pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei lá que hora você está assistindo esse vídeo. Mas vamos para o nosso segundo episódio desse podcast. Podemos chamar de podcast. É meio fajuto, mas é um podcast simplesinho, mas é um podcast. Isso aqui tá igual aquelas casas que a gente entra, o pessoal fala assim, não repara não, é simplesinho, mas é de coração. Então é assim que a gente está fazendo. Com carinho. Isso aí. E hoje a gente está com a Cíntia. Daqui a pouco ela fala dados pessoais, vamos falar assim, né? Eu falei com a Jussara no primeiro episódio, né? Jussara, fala a sua idade se você pudesse. Tem mulher que não gosta de falar. Ela, não ligo não. Imagina. Eu falei, então tudo bem. Mas eu quero começar lendo o texto de Jó 19, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Amém. A gente leu no primeiro episódio o versículo de eu sei quem tenho crido, estou certo que é poderoso. E hoje eu sei que o meu Redentor vive. E dando uma ênfase de novo a essa questão do eu sei. A fé, ela tem... A fé no Brasil ela é quase que cultural. Nós viemos de uma matriz, né, católica, então, de certa forma, o Brasil é um país, entre aspas, cristianizado, vamos usar essa palavra, né? Bastante religioso. Então todo mundo tem fé. Até o Gilberto Gil. Ele fala que andar com fé ele vai, que a fé não falha, né? Mas que fé é essa? E o texto vai dizer que a fé, então, não é só um artefato religioso que nós temos no Salmo 91, ou a cruz daquela igreja, ou quando o sino toca 6 horas. Mas a fé é mesmo o conhecimento. Eu provei, eu conheço. E Jó está vivendo um momento desafiador da vida dele, e no meio desse desafio ele vai dizer, eu sei. Então, o que eu aprendo aqui não é porque eu estou passando por essas circunstâncias que eu deixo de crer. Mas, sobretudo, nessas circunstâncias eu me recordo ainda mais. O que eu sei? Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele vai me revestir, né? Ele fala isso mais para frente. Ele vai me transformar. Eu sairei desse corpo mortal um dia e serei vitorioso com ele na eternidade. Então, essa fé, eu sei. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre aquilo que você sabe. Não sabe porque leu na Barça. Você deve ter estudado com Barça. Mais ou menos. E eu não. Eu fui no Google mesmo. Eu do tempo da enciclopédia. Meu marido vendeu Barça. Você me contou. Ele me contou aquele dia. Mas não você não aprendeu na Barça ou no Google. Mas essa fé ela é aprendida de um modo diferente, né? Sim. Então você pode contar pra gente um pouco dessa jornada. Mas primeiro se apresente aí pro pessoal, que talvez muita gente não te conhece. Tá certo. Meu nome é Cíntia. Eu, esse ano, completo 35 anos de convertida. Amém. De idade 48, não é? E tenho uma experiência com Deus, né, desde a minha adolescência. E acho importante a gente ter esse tempo para relembrar, até para a gente reafirmar a nossa fé. Faz bem para nós. Sim. E faz bem para adolescentes que podem nos ouvir. Sim, também. É verdade. Então, eu tenho algumas coisas nessa jornada aí se completa agora dia 13 de maio, 35 anos do dia em que eu recebi o Senhor no meu coração e eu decidi seguir a Cristo pelo resto da minha vida. Amém. A Cíntia... Posso dizer que nesses anos, nenhum dia eu me arrependi. Amém, louvado seja Deus. Amém, bom demais, né? Muito bom. Tô igual o Manuel Gomes, é bom demais, né? Mas a Cíntia é a esposa do Júlio César. Isso. E mãe da Maria Júlia. Mãe da Maria Júlia. A Maria Júlia é bem mais nova do que eu, não é? Ela tem... Maria Júlia esse ano faz 23 anos. Então, eu faço 30. Uau. Então estamos em 7 anos de diferença. Isso. Mas quando a gente era criança, isso fazia uma diferença absurda, né? Hoje nem tanto, né? Mas quando era criança fazia. A Cíntia foi minha professora de escola dominical por um tempo. Uau! Né? E a sala era lá em cima, era na sala do andar de cima. Sala dos adolescentes. Era lá em cima, eu não lembro exatamente onde era, minha memória é meio ruim, mas era lá no alto, eu acho. Não lembro muito bem. Toda pintada, parede colorida. E o Júlio foi, vamos dizer assim, foi meu presbítero por um bom tempo, né? Que eu estava na igreja, até quando eu entrei no seminário, era ele ainda, ele era presbítero ainda na igreja. Então, para mim é um prazer muito grande recebê-lo aqui. E para mim é um privilégio, Amém, né? graças a Deus. Um aluno, né,
né, se tornando mestre. Amém. Para nós é uma alegria muito grande. Então, quer começar pelo começo, pelo meio ou pelo fim? Vamos começar do começo, então. Pode ser. Né? Eu venho de uma família, como você disse, né? Brasileiro naturalmente é religioso. Eu venho de uma família religiosa, mas que não tinha, assim, uma vivência realmente do evangelho, né? Como todas as crianças, eu fiz... Mas era católica? Sim, mas não muito... Como diz o Pablo, católico de IBGE. Não tinha aquela vivência, aquela experiência, né, cotidiana mesmo. Era só para cumprir o que todo mundo tinha que fazer, né? Todo mundo tinha que batizar, depois fazer a primeira comunhão e tudo. Mas ali nos anos 80, a minha família, somos eu, a mais velha, uma irmã logo depois, e um irmão, que era o caçula. Nos anos 80, o mundo foi assolado por uma doença, né, que ninguém conhecia, que era a AIDS. Meu irmão tinha uma doença congênita que ele precisava fazer transfusões de sangue regularmente. Uhum. E ali, por volta dos 2 anos de idade, ele foi contaminado e levou um tempo para que fosse diagnosticado, eles não sabiam exatamente. E na época era um susto, né? Quando falava que tinha, todo mundo dava uns passos para trás. Mas até o diagnóstico levou um tempo. Uhum. Né? Ele conviveu com o vírus durante um tempo sem se saber. E não tinha tratamento? Não, meados dos anos 80, né? Ele foi ali 85. Eu perdi um tio, né, com AIDS, mas eu era bem criança, não sei, acho que nem vivo eu era, na verdade. Mas minha mãe cita muito que não tinha tratamento. Não tinha tratamento e até o diagnóstico também levou um tempo. Ali no ano de 88, com a descoberta, né, dessa doença, e era uma sentença, né, uma doença incurável, uma sentença. Ele tinha 8 anos de idade, era o caçula, o único menino, era o xodó da casa e como a maioria das pessoas, né, tem uma enfermidade, tem um problema, enfrenta uma luta, a primeira coisa que você pensa, Você buscar busca Deus. a ajuda do sobrenatural. Como a maioria, né? A gente isso lê mesmo. isso no Evangelho, né? Os enfermos eram levados e corriam para Jesus. E foi assim, né? A gente tinha amigos e fomos levados então, né, a buscar o Senhor, igreja. E uma coisa bem interessante é que a minha mãe, ela frequentou a igreja evangélica na infância. E aí nessa busca, né, de uma cura, um milagre mesmo, ela começou a buscar em todas as portas, todos os lugares que tinham curandeiro, alguma coisa, padre. E ela estava lá? Estava lá. Mas nós fomos então para uma igreja evangélica. E lá dentro ela começou a se lembrar. Isso era onde? Ouro Branco. Ouro Branco. Ouro Branco. E quando ela começou a ir à igreja, e a gente junto ali acompanhando, ela se lembrou dos hinos que ela ouvia quando criança. Olha como fica na memória, né? Mas quem? A mãe dela? Alguém tinha? Ela foi levada por uma tia. Tá. Uma tia. Mas aí cresceu, né? Nunca mais tinha voltado até esse momento em que a gente estava buscando que é a cura para o meu irmão. E uma coisa interessante é que o meu irmão se apaixonou pela igreja, pela Bíblia e... Com essa idade de 8 anos? 8 anos. E ele viveu... E, né, a doença foi se manifestando, ele foi ficando debilitado, havia tempos em que ele ficava internado e a gente estudava na mesma escola. E uma coisa que eu lembro, agora a gente, né, conversando sobre isso, ele colocava folhetos na mochila, ele ia de bicicleta para a escola, chegava mais cedo e ele colocava um folhetinho em cada bancada, cada mesinha. E na mesa dos professores. E depois
2 anos depois, em 91, ele faleceu. Mas, surpreendentemente, ele conseguiu ler a Bíblia toda, deixou um testemunho, evangelizava os amigos, né, os coleguinhas da escola. E a gente, nessa busca, né, pela cura, o Senhor fez muito além, porque As outras curas. foi salvando, né? A minha mãe, anos 80, eu ali adolescente, eu já era frequentadora de matinê, né? Uhum. Rock dos anos 80, eu queria ir pra discoteca domingo, eu não queria ir pra igreja. Uhum. Mas, Já estava no Whisky a Go-Go, né? um pouquinho mais, né? Anos 80, as músicas eram boas. E, né, discoteca, essa era a minha vidinha, eu tava começando a viver, né? Conhecer a Night, né? A baladinha adolescente, né? Conhecer a vida. Mas uma coisa interessante, eu tava indo meio que forçada, né? Porque aí todo mundo, vamos buscar a Deus, vamos pra igreja, acabou esse negócio de discoteca, porque a gente vai pra igreja. Ali, eu tive contato com a coisa mais maravilhosa do mundo, que é a adoração, né? As músicas, os cânticos, muito simples, mas ao mesmo tempo com poder de mexer, né, no fundo do coração. E às vezes os irmãos emprestavam LP. Vinilzão. Disco que você ouvia dos dois Lado lados A, lado ali, B. gravava a fita, os hinos, né, as músicas antigas. E eu, A adoração teve um papel muito importante Sim. na sua etapa de rendição, né? Foi. O pastor Emílio Garófalo, um pastor está ficando um pouco mais conhecido, escreveu alguns livros legais, já deve ter lido algum deles. Ele escreveu um livro Esther na Casa da Pérsia, As Boas Novas em Ruth, e tem um livro que chama Futebol é Bom para o Cristão, os livros dele são legais. E ele fala que a adoração nos relembra verdades que esquecemos quando estamos sofrendo, né? Então a adoração nos lembra algumas verdades que normalmente a gente não lembra, mas a adoração acende uma lâmpada. Opa, não estava pensando nisso, né? E eu ia na igreja, mas ao mesmo tempo eu falava, não quero ser crente. Porque essa era uma época que ser crente era ser ridículo. Uhum. Né? Era mico, você tinha vergonha. Né? O pessoal andava com a Bíblia, o pessoal se vestia mal. Não era moda, né? Não, hoje é moda. Não era moda. Mas quando tocava em casa e na igreja, aquilo mexia tanto comigo que eu tinha vontade de esconder. Eu falava, Deus do céu. Você lembra de alguma música específica? Que assim, essa música era demais. Nossa. Que agora vai entregar mesmo a idade. Não vai ter jeito. Na hora que você cantava, assim, chegou. Tirando os dinossauros, mas tinha uma cantora, o nome dela era Marden. Marden. E aí uma das músicas ela dizia assim, o que você está esperando? Não espere mais. Cristo já morreu, em uma cruz o seu sangue lhe deu, para a salvação lhe dar. Uma música simples, né? Hoje seria assim, nossa, que música, mas aquilo me fazia chorar. E eu ali, né, com os meus rocks dos anos 80, eu falava, meu Deus, mas não mexe comigo com uma música dessa. O que você está esperando? Porque assim, eu fui deixando, a minha mãe foi, e eu frequentava, estava indo junto, mas obrigada. E você tinha só esse irmão, não? Tinha irmãs? Tinha uma irmã também, que já estava indo também, estava gostando. Meu irmão estava apaixonado. A gente não tinha a Bíblia normal, assim, dos crentes, ele queria levar aquela Bíblia... A Bíblia de Jerusalém. Isso, mas ele chorava, tipo, eu quero levar a Bíblia para a igreja, todo mundo tem Bíblia lá e a gente não tem, né? E eu não, eu ainda estava meio assim, tipo, ai meu Deus. Mas o chamado do Senhor, né, foi muito forte. E naquele tempo, vou falar muito naquele tempo, né, entregando. Naquele tempo, até igual aquele episódio do Escolhido do Professor Raimundo, quando eu era menino, em Barbacena. Eu era bem menina, né? Naquele tempo era assim, tinha escola dominical, e eu ali junto com a minha mãe ficava na sala dos catecúmenos já com a minha mãe se preparando para batizar. E eu ali só de... Rodeando. Só rodeando.
eu participei das lições, do catecúmenos, tudo direitinho. Catecúmenos, para quem está chegando agora, aí é uma classe de batismo. Isso. É uma classe de iniciação na fé. Preparando para o batismo. E aí tinha a escola dominical, os crentes iam para casa, almoçavam, deixavam o almoço pronto de véspera, porque domingo, depois do almoço, era a hora de fazer visita, era a hora de evangelizar. Então ou tinha visita no hospital, ou o pessoal ia na casa das irmãs que os maridos não tinham convertido ainda. Esse era o hábito do domingo. Isso, essa era a prática. A gente almoçava e ia se Caçar um serviço para fazer. Sim. Se encontrava num determinado ponto e ali saía evangelizando. Tem que uma visita na vizinha e aí... Obedecendo mesmo o dia do Senhor, Isso. né? E nesse domingo especificamente, dia 13 de maio de 1988, foram umas irmãzinhas lá na nossa casa. E aí a minha mãe já tinha ido, a minha irmã já tinha ido, o meu irmão já tinha ido. Vai falar para você assim, o que você está esperando? Não espere mais, né? Eita. Cantar a música lá para você. Aí já estava o terreno todo preparado e eu entreguei minha vida para o Senhor. Amém. Dia 26 de junho eu acabei me batizando, porque eu já estava fazendo todo, né? Já estava no meio do caminho. Já estava no curso, né? E aí a gente já estava consolidada ali a palavra, né? Isso foi na igreja? Igreja Batista Nacional de Ouro Branco. Legal, bem pertinho da gente igreja aqui. Bem pequenininha. Pastor Jaci, que é pastor lá até hoje, né? Foi uma bênção. E o tempo, né? O tempo foi nos mostrando que assim, a gente foi buscando uma bênção. Como a maioria das pessoas vão, né? Tá com o casamento abalado, tá com a vida arruinada, já perdeu a esperança em tudo, vou buscar Deus. E a verdade é que, assim, a gente faz um pouco de ideia. O descrente não tem ideia nenhuma. E que Deus sempre tem muito mais a oferecer do que aquilo que a gente imagina. Mesmo em questões assim, estritamente espirituais, por exemplo. Eu quero mais da presença de Deus, mas a gente nunca consegue mensurar o tanto que Ele pode oferecer. A gente pensa num tanto assim, e Ele vem e surpreende, dá um tanto assim. Nossa, eu não imaginei que era possível ter tanto assim de Deus. E Deus fala, sempre tem. Então, até nessas questões mais naturais, né? Não estou falando de espiritualidade, mas Senhor cura, Senhor emprego, restaura um casamento, traz meu filho de volta, essas coisas. Né? Deus sempre atinge mais. Assim como o pecado também sempre faz um rombo muito maior do que a gente imagina, o estrago ele é sempre maior do que a gente pensa. A gente fala, mas foi tão pequenininho, não incomodei ninguém. Mas você vai ver depois, ele fez um buraco, uma cratera. Deus também. E a graça dele é ainda maior, né? Porque aquela cratera, ele ainda tampa e ainda abençoa, faz florir ao redor, né? A cratera que o pecado causou. Mas aí, vamos caminhando aqui para uma direção que o episódio não é para ser prolongado, não. Você vai entender por quê. E aí, alguns caminhos. A sua vida, então, na adolescência, seguiu juventude e vida adulta já nessa fé. E você conseguiu, a minha pergunta assim, não é tão específica, mas no geral, de que maneira você percebeu essa fé moldando os seus próximos passos de vida? Uma coisa assim, claro que a gente vai percebendo na caminhada, mas você conseguiu perceber quem eu era, quem eu sou e como isso vai fazer diferença agora na minha vida? Sim. Não é só uma fé da Bíblia, é uma fé minha mesmo, isso aqui vai moldar meu jeito de viver. Olha, fez toda a diferença, porque assim, a gente passou pelo luto, né? De certa forma, a gente não alcançou aquilo que a gente foi buscar. A gente viu um milagre e a cura do meu irmão. Poderia ter chutado o balde, né? Mas quando o Senhor levou, Deus já tinha curado o nosso coração, a gente já tinha entendido que Deus, Ele é soberano e que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita, agradável. A gente já tinha o nosso coração preparado para enfrentar a dor, né? A dor do luto. E Deus cuidou de nós, né? Deus, ninguém perdeu a fé, né?
A gente permaneceu firme, a gente entendeu que o desdobramento foi que outras pessoas foram alcançadas pelo amor de Deus. Né? Deus proveu a solução antes do problema acontecer. Isso. E o testemunho, assim, de que a gente permaneceu firme, apesar do não de Deus, né? Apesar de Deus não ter concedido, assim, o sim para as nossas orações, né? E a gente permaneceu firme. E isso a gente vai sendo forjado, né? Pelas lutas, pelo sofrimento. É a escola do crente mesmo, né? Sofrimento é pedagogo, né? É sim. E a gente viveu um tempo assim onde a igreja, no geral, caminhou muito por um triunfalismo, a teologia da prosperidade. Mas eu venho de um tempo onde ser crente não era modinha, né? Onde servir a Deus era renúncia, entrega, né? É você negar a si mesmo, é você... Então, isso tudo foi sendo trabalhado ao longo dos anos. E o Senhor trouxe para mim, nessa jornada, pessoas que serviram de referência. Professores de escola dominical, líderes de jovens, pastores, irmãs de oração, sabe, entregues mesmo, né, a obra de Deus. Você está falando da importância da igreja local, sim, na manutenção da fé. Sim, porque ninguém faz esse caminho de fé sozinho, né? A gente é o resultado das pessoas que vão passando, né? Na vida da gente. Pela vida da gente. Então, por exemplo, professor de escola dominical, numa época sem recurso, né? Sem muitos recursos, a minha primeira professora de escola dominical era no fundo da oficina mecânica, que era atrás da igreja, sem nenhum recurso, nem quadro tinha, e eu viajava ali com aquela irmã, ouvindo ali os heróis da fé. Mas outro dia eu vi o pessoal comentando, você está falando, lembrando, o que Lutero, o que Calvino, Knox não fariam com a live e a internet. Entregasse o Instagram na mão do Lutero. Imagina só, né, o impacto que isso teria. Porque eu tinha ali irmãos, né, professores assim, apaixonados pela palavra e que, né, no caso de uma professora de crianças, que ela ia contando a história e a gente ali meio assim, sabe, o Fantástico Mundo de Bob, sim, que viaja, eu via fogo caindo do céu e os profetas de Baal. Tava com o Gideão segurando as trombetas, pelo Senhor e pro Gideão. Naquele cenário a gente viajava pela Bíblia, uhum, né? Então, quando anos depois, né, logo na adolescência, eu já comecei a trabalhar com criança. Então, essas foram as minhas referências. E eu, Ministério Infantil, trabalhando, ensinando com crianças, eu trago para a minha vida as referências que eu tive. Você teve. Porque hoje a gente tem recursos, hoje a gente tem coisas muito boas disponíveis para auxiliar, mas nada substitui aquilo que a gente traz dentro da nossa alma, né? O amor, a vivacidade, palavra, né? Isso não tem tecnologia que substitui. Isso é verdade. Fica engessado, sem a vivacidade fica engessado. Isso. Então essas foram as referências. E aí quando você chega na adolescência, né, juventude, você vai para aquela fase né, do namoro, da sua vida sentimental, você ter a base, sabendo assim, que tudo na nossa vida é para a glória de Deus. Né? Isso é uma conversão genuína, né? Então tudo passa pela vontade de Deus. Então eu tinha esse cuidado, né? Claro que a gente erra. Com certeza. O coração da gente é enganoso. Muitas vezes você pensa que está fazendo a vontade de Deus e na verdade é a sua. Uhum. Mas o Senhor trouxe para mim assim muita tranquilidade, muitas experiências, né? De certa forma você conseguiu pôr a fé na vida, né? Em tudo. E eu me lembro das minhas orações na adolescência e na juventude serem muito loucas, muito doidas mesmo.
E até no começo do meu namoro com o Júlio foi tudo muito assim, umas orações muito surpreendentes, que hoje eu não tenho mais essa, né, essa loucura de fazer umas orações assim, Deus, ó, confirma assim, faz assim. Cada fase seu cada tal, né? A gente vai amadurecendo, né? Mas Deus conhece o coração do adolescente, do jovem. Então a minha história, por exemplo, com o Júlio é uma história de fé, de milagre, de Deus mostrando, de Deus apontando direção. Isso dá uma paz, né? Com certeza. Assim, que o Senhor, em todo tempo, por mais que a gente fale, que o nosso coração seja enganoso, o Senhor direciona todas as coisas. Amém. Eu devo tudo ao Senhor. Amém. E aí você chegou no ponto final de 3 perguntas que eu fiz para a Jussara, faço para você e vou continuar fazendo para os próximos. São 3 questões rápidas, assim. Quase que a Marília Gabriela fazendo um bate-bola, jogo rápido. Legal. Mas o primeiro se você resumisse numa frase, o que é Jesus, o que é a salvação, o que é a fé na sua vida? O que é? Meu Deus. Uma frase assim, é isso. Então eu vou falar o meu versículo favorito, pode? Pode. Que aí tá na palavra. Não erra, né? Não erra, infalível. O Evangelho de João, capítulo 6, o Senhor Jesus faz um discurso ali para os seus seguidores, né, os seus discípulos, dizendo assim, olha, quem não comer da minha carne e não beber não do tem meu parte sangue. Comigo. E aí o texto vai dizer que por causa desse discurso duro, né, porque muitos seguiam por causa dos milagres, mas por causa desse compromisso, assim, olha, vocês têm que ter parte comigo. E ter parte com o Senhor, Ele em nós, não é uma jornada fácil, né? E ali diz que muitos desistem. Então, o meu versículo favorito é João 6,68. A resposta que Pedro dá para Jesus. Para quem iremos, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Amém. Esse é o versículo da minha vida. A vida pode ser difícil, a gente pode enfrentar muitas lutas, mas para quem iremos? Não há outro. Não há outro. Então, o que é a fé para mim? É Cristo. Não tem outro caminho, né? Não é uma vida fácil, uma vida só de milagre, de oba-oba, tudo vai dar certo, né? Só vitória. Não. É Cristo em nós. E a gente muitas vezes experimentando o morrer, né? O sacrifício. Não tem outro lado. A resposta, mas é isso, não tem outro lado. O caminho. Eu perguntei a Jussara qual é o que Jesus era a sua vida. Ela falou, Ele é o caminho. Então, uma resposta muito similar à sua, né? A segunda é o que na sua fé hoje precisa crescer. Porque a gente tem acertos e erros. E a terceira pergunta é, o que na sua fé, assim, você fala, tá redondinho. Não é que tá perfeito, mas assim, nunca vai estar. Isso aqui tá legal. Agora, isso aqui não tá legal. Isso aqui eu preciso amadurecer. Eu faço essa pergunta para não parecer que a gente está aqui falando sobre Jesus entrou na minha vida e hoje é só vitória. Né? Não é. Eu tô num percalço e olha, isso aqui tem sido muito difícil. Eu preciso amadurecer aqui. Ótimo. Eu acredito que seja discernir os ciclos, o tempo. Saber fechar os tempos, né? A gente é quando a gente é adolescente, jovem, adulto, e você vai caminhando agora, né, para uma vida madura. Eu já estou perto dos 50 anos, então eu não tenho mais o mesmo vigor, a mesma, né, eu falei sobre as orações, aquelas orações malucas, né, mas ao mesmo tempo essa maturidade, um tempo de você discernir isso, né, a gente saber que a fé é sempre um crescente, né? A gente vai sendo forjado pelas experiências, né? A gente vai amadurecendo, mas ter esse discernimento no momento de começar, no momento de, né, desenvolver as coisas e o momento de fazer a transição, né? E saber que tempo que eu tô.
sempre frutificando, né? Maturidade de Eclesiastes 3, né? Isso. Os tempos. E aquilo que você fala assim, isso aqui eu acho que eu consegui, pela graça de Deus, desenvolver, quero ainda desenvolver mais. Mas é uma coisa que eu consegui chegar, assim. Perseverança. Eu não desisto. Eu não desisto, Senhor. Isso é uma coisa boa a ser cultivada, né? Porque, obviamente, o Senhor que nos dá a capacidade de conseguir perseverar, né? Mas é uma fé madura em nós, né? Sim, você conseguir perceber. Vem as adversidades e a casa continua de pé, né? Momentos assim que você ora e você busca o Senhor e você, né, enfrenta ali a vida, o dia a dia, mas essa fé de falar assim, Senhor, se o Senhor fizer, eu te amo, eu te adoro. E você aprendeu isso lá eu vou com... testemunhar do Senhor, eu vou dar glória para o Senhor. Mas se o Senhor não fizer, se não for do meu jeito, eu sei que do seu jeito é melhor e eu vou continuar te amando. A gente chega no final desse episódio voltando no começo, né? Que é basicamente o que você viveu dentro da sua casa, com o seu irmão, né? Então você conheceu o Senhor buscando uma coisa específica e ganhou outra. Isso. E agora termina falando que não tendo ganhado aquela outra coisa, ainda assim ganhou o melhor. E a gente no final entende que todas as coisas, elas vão fazendo parte mesmo da nossa jornada e vão dando pra gente assim a segurança de que o Senhor, Ele tem os caminhos dele. Uhum. Por que eu amo falar para crianças? Porque eu vi lá atrás um menino de 8 anos que leu a Bíblia toda, doente, e ele se preocupou em deixar a semente para os coleguinhas. Uhum. Então eu sei que uma criança pode fazer muita coisa pelo reino de Deus. É. A gente não pode subestimar a fé de uma criança, nem a capacidade que uma criança tem de ser útil, não só receber, mas alguém que vai passar. Uhum. Né? E eu sei, pelas minhas experiências na minha adolescência, o que Deus pode fazer com o adolescente, o que Deus pode fazer com o jovem, Uhum. o que Deus pode fazer com uma mulher, entendeu? Então a gente vai pegando essa bagagem, entendendo que o reino de Deus não para. É verdade. A gente vem, a gente vai. E a obra continua. E a obra continua. Amém. Bênção demais. Pessoal, então, é isso aí. Deus abençoe muito a sua vida. Espero que esse episódio tenha valido a pena. Se não valeu para você, o problema é seu, porque para mim valeu. Foi muito bom ouvir. A fé da gente sai fortalecida, né? E te agradeço também por ter vindo aqui compartilhar com o pessoal. São memórias, às vezes, um pouco ruim de lembrar, né? Mas o Senhor vai trabalhando nisso em prol de algo maior, né? Sim, é tudo testemunho. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, fica com Deus. Deus abençoe. Tchau.